Fala pessoal, bem-vindos à nossa aula de hoje. E hoje a nossa aula é sobre um tema extremamente importante, tanto na história quanto na sociologia, que é o tema da escravidão. Então vamos falar sobre escravismo colonial. Quando a gente fala sobre escravismo colonial, a primeira forma de escravismo que houve aqui na América Portuguesa, vulgo Brasil, é a escravização dos povos indígenas a partir da colonização. Então, o convívio entre os colonizadores e os povos indígenas começa a se transformar numa relação escravista a partir do momento que o Brasil é oficialmente colonizado. Então, a partir de 1530, com as primeiras expedições de colonização e com a instituição do sistema de capitanias hereditárias, começou um processo de implementação dos engenhos. E os engenhos, para serem produtivos, precisavam de mão de obra. E como não tinha mão de obra disponível, livre no Brasil, começou-se a escravizar povos indígenas. E é claro que isso vem dentro de uma discussão extremamente preconceituosa, discriminatória e racista, né, da nossa história. Por quê? Porque existe aqui, dentro dessa concepção de que os povos indígenas eles deveriam trabalhar para os europeus, uma espécie de um etnocentrismo europeu. O que é um etnocentrismo europeu? A palavra etnocentrismo ela é muito trabalhada no nosso curso de sociologia. Etnocentrismo é quando um grupo se sente superior aos demais. Os europeus se sentiam superiores aos indígenas e a gente tem uma série de relatos que mostram isso pra gente. Mostram pra gente que um dos resultados desse desrespeito aos indígenas é todo um vocabulário, uma forma de tratamento que inferioriza, objetifica, até porque escravidão tem a ver com isso, tem a ver com desumanização. Escravo, ele é um objeto, tá? Então a pessoa que ela é escravizada, ela se torna um objeto, uma mercadoria, um bem de alguém. Então é isso que a gente trabalha com vocês no vocabulário escravista, para vocês entenderem que, na verdade, esse etnocentrismo europeu, a ideia do europeu se sentir superior aos povos indígenas brasileiros, ele vai acabar levando um desrespeito à diversidade étnica. A própria palavra índio, ela é vista hoje como uma espécie de um desrespeito a tanta variação, a variabilidade que existe de povos dentro do estudo indigenista. Por isso eu acho importante vocês lembrarem disso. A gente tem no Brasil uma diversidade étnica muito grande de povos que não têm nem a mesma língua, que tem 4 troncos linguísticos diferentes. Então eles não se entendem linguisticamente. Tem povos do tronco macro-G, do tronco Arvak com W, né? Arwak ou Arvak, Caribe com K e Tupi. Geralmente, os portugueses tinham contato no litoral com os povos, né, das línguas tupis. Por isso, 4 grandes troncos linguísticos. A gente estima que a gente tem aí quase 250, as datações hoje, a gente tem descoberto cada vez mais, né? As variações entre etnias, mas por volta de 220 a 250 etnias indígenas. Alguns já falam em mais de 300. Então a gente fala de uma variação étnica muito grande, de grupos com culturas diferentes, estruturas diferentes. Aí vem o europeu, no século XVI, dizendo, por exemplo, que os indígenas brasileiros, né, ou seja, eles estão generalizando, né, eles chamavam de índios. Os índios, eles não têm nem a palavra F, nem L, nem a letra F, nem L, nem R no seu vocabulário. Pedro de Gándavo, que era um português, que se sentia, né, como dominador europeu aqui na América, ele dizia, os índios, usando a palavra errada, né, os índios brasileiros não têm nem F, nem L e nem R no vocabulário deles. Por isso eles não têm nem fé, nem lei e nem rei. Na verdade, gente, os povos indígenas eles têm fé nos deuses deles, né? Não no cristianismo que eles não conheciam. Os indígenas eles têm lei, só não são leis escritas, são leis faladas, são regras, né, de convivência. E eles não têm rei, isso é verdade, mas os indígenas têm chefes temporários de batalha.
Existem líderes, né, que a gente vê muitas vezes dentre os povos indígenas que se destacam em momentos de batalha entre os grupos indígenas. Então acontecem duas coisas importantes na história do Brasil que a gente deve evitar ao máximo cometer. Primeiro, você romantizar os povos indígenas a ponto de acreditar que eles viviam no pacifismo antes do europeu chegar. Eles tinham seus conflitos próprios, como todas as culturas têm, né? As culturas indígenas eram diferentes, eles não se viam como iguais, né? E, portanto, a gente deve evitar essa romantização e essa generalização de que no Brasil, antes do europeu chegar, existia um monte de povos que viviam harmonicamente. Não. Existia guerra entre os povos indígenas antes dos europeus chegarem, que hoje a gente consegue mapear pela arqueologia, pela etnografia. Existem batalhas entre povos indígenas. É que não eram guerras de extermínio. Eles não dizimavam uma população inteira. Mas, por exemplo, dentre a linhagem Tupi, né, que a gente chama, os Tupinambás, né, que são chamados de tamoios na nossa história do Brasil. Inclusive aqui na região que eu vivo, São José dos Campos, tem uma rodovia chamada Rodovia dos Tamoios, que vai para o litoral. Nesse lugar vivia esse grupo de pessoas que, né, estavam espalhados por várias regiões do litoral brasileiro, e esse grupo étnico específico fazia, em alguns casos, o tal do ritual antropofágico, o consumo de carne humana ritualisticamente. Então, quando os indígenas, né, eles tinham acesso a um grupo inimigo pós-batalha, eles geralmente capturavam 2 ou 3 dos guerreiros mais fortes. Esses guerreiros mais fortes, eles ficavam sendo bem tratados, né, naquele grupo indígena, naquele povoado, e depois de um tempo era convocada uma grande festa. E nessa festa eles eram sacrificados, o seu corpo depois era retalhado e consumido como uma forma de absorver a alma daqueles grupos, daqueles guerreiros, né, que tem a coragem, a valentia. Então você come a carne e absorve essas características da alma do guerreiro inimigo que você capturou em batalha. Né? Inclusive era uma honra morrer nesses processos. Né? O próprio indígena que era sacrificado, ele topava essa morte e dizia: eu morro, mas morro fiel ao meu dever, eu morro fiel aos meus valores. E com um golpe de tacape, o chefe da tribo inimiga arrebentava a caixa craniana e depois as mulheres preparavam o corpo para um grande churrasco onde essa carne era consumida. O europeu, quando chega aqui e vê esse ritual acontecendo, vai chamar o índio de demoníaco, vai falar que o grupo indígena que faz isso é degenerado, que eles devem ser combatidos e, por que não, escravizados. Aí que eu falo para vocês, né? Além desse etnocentrismo europeu, existe, né, um processo de inferiorização dos povos indígenas que vai ter um interesse por trás disso. Transformar os indígenas em mão de obra. Em mão de obra. Capturá-los e transformá-los em mão de obra barata. Certo? Esse é o primeiro ponto. Então, e o segundo ponto que eu falei para vocês, além de você olhar o indígena com romantização, é você olhar ele de uma maneira etnocêntrica, de uma maneira como se o indígena fosse inferior, né? Uma maneira até meio positivista, né? Que eu vejo que algumas pessoas reproduzem aí. Ai, o indígena é atrasado. Mas atrasado para quê, gente? Quem que diz que isso daqui é uma corrida? Mas o indígena não tem chuveiro elétrico até hoje. Não, mas se o chuveiro elétrico salvou o mundo, criatura. Não é isso? Olha aqui sua sociedade. O que é progresso para você? Talvez para eles exista uma noção de progresso diferente da sua. Lembra disso. Assiste a minha aula sobre positivismo, que é uma aula do curso de Sociologia, para você entender de uma vez por todas que quando você coloca a sua sociedade num pedestal, acha que você é o padrão universal de desenvolvimento, você está sendo tão etnocêntrico quanto os europeus. Você coloca a sua sociedade num pedestal, sendo que ela é cheia de problemas, cheia de desvios, cheia de imprecisões, e a partir disso você julga o mundo todo como inferior.
e acha que o mundo tem que se curvar ao seu comando. É isso que os europeus fizeram aqui. Então, além de inferiorizarem os povos indígenas através de uma série de relatos que a gente tem sobre esse período, na história a gente estuda muito a questão da escravização desses povos indígenas. A escravização, ela vai durar um certo tempo, de 1530 até o século XVII, até 1600 e pouco, a gente tem a escravização indígena quase que incontestável. Mas, durante os primeiros governos gerais, a gente tem a vinda de jesuítas. E esse processo vai começar a ser questionado já desde o início da nossa colonização. Por isso, dá uma printadinha aí. Agora que eu introduzi com vocês as questões dos povos indígenas, vamos falar sobre essa escravização indígena que acontece a partir de 1530.